Opa! Ah, cheguei. Ô, Tiago, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Poxa, Pô, é uma e honra aqui estar batendo esse papo com você e com vocês. eu estou muito feliz, Teco, porque assim, eu sei que a sua vida é um pouquinho corrida, né? E você tem muitos projetos. Embora esteja em casa, seu Agora telefone. estamos todos correndo no corredor, né? Correndo do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro, depois a gente vai para a cozinha, que é melhor assim. Mas é corrida, né? É corrida. Continua a corrida, é claro. E o seu celular não deve parar de tocar, às vezes com outros projetos intensos. Eu mandei a mensagem para você e falei assim: Nossa, será que ele vai aceitar? E aí, Não, achei ótimo. graças a Deus, você aceitou. Então, Teco, poxa, te agradecer, né, essa oportunidade que você está nos oferecendo, né? Porque isso é um workshop, né? Uma aula que nós vamos ter num papo descontraído, mas como eu falei para Uhum. todo mundo, cada live surgem assuntos de uma profundidade que não existe em livros, porque cada pessoa é um universo diferente, né? É a E hora que a gente troca as experiências, né? Essa oportunidade é incrível, que a gente não tinha, minha geração não tinha, né? Ficava vendo o pessoal no palco e às vezes saía um livro, alguma coisa que você lia, mas a gente não tinha oportunidade de ouvir assim com frequência as pessoas que estava acompanhando, entender quais são as questões e quais são as dúvidas que todos nós temos e quais foram as soluções, né? Então é muito exatamente. legal essa oportunidade, eu acho. Eu já te acompanho há muito tempo, muito tempo. Hum, Você, a Mônica também. A Mônica eu acompanho desde o do disco Voadeira, que acho que é de hum, 99, isso há muito tempo. A gente muito escuta mesmo. ela aqui em casa rigorosamente. A minha filha tem uma filha de 2 anos, Cecília. Na barriga da minha esposa eu já escutava Teco Cardoso, Mônica Salmaço. Tem um disco seu, Hum, é você com a Leia Freire. Nossa! isso, quinteto, acho que é o primeiro que a gente fez É, junto. É. tem uma música que Muito chama legal. Oração, né? O Oxaguian, não, É, será? O oração, né? Fé, Fé, Fé. fé, isso, O fé. Fé que é lindo da Nossa, Leia, uma maravilhoso. Soprano e flauta, aquela mistura soprano e de flauta. timbres. Incrível Exatamente. aquela lá. Que Então, legal. eu sou fã seu desde muito tempo. A sua carreira influenciou não só a mim, mas muita gente. A forma de lidar com a carreira, que é muito importante isso, a questão da escolha do repertório, de direcionar que trabalho você vai se dedicar. Então, isso é uma dádiva e um dom, né? Você escolher, é igual o grande ator, né, que escolhe bons filmes para fazer e pá, né? O músico é a mesma coisa. Então, assim, te agradecer por você estar aqui e vamos iniciar o nosso papo. Vamos sim. Primeiro, já quero sair dizendo que eu adorei os Sete Pilares, achei muito interessante como você resumiu, né, em 7 pontos, pontos essenciais mesmo, são coisas que a gente tem que trabalhar. Eu, quando fui olhar um pouquinho para me preparar, para a gente trocar essa ideia, porque são coisas que estão no meu dia a dia, eu falei, olha que ótimo, porque realmente, cartesianamente, estabeleceu uma coisa que a gente pode, por setores, discutir pilares importantes para a gente se desenvolver, né, enquanto músico. E muito obrigado, pô, porque a melhor coisa que a gente quer ouvir é isso, é saber que a gente está nessa existência, nessa passagem que a gente está tendo por aqui, que a gente está deixando alguma coisa, né? A gente está semeando. Nós somos músicos, artistas, a gente semeia, semeia, e aí a gente vai vendo as coisas acontecendo. Eu sei que você veio lá da Bituca, que é um lugar maravilhoso, que eu tenho um Uhum. carinho especial. Vai meu beijo para toda a turma de lá, Regina, Pablo, todo mundo. Aquilo é um dos exemplos de um Brasil que dá certo, né, que vai dar certo. A gente tem que acreditar em projetos como esse, na importância. Está aí você, está aí tanta gente saindo de lá, saindo da Tom Jobim, saindo da Emerson, saindo do Clube do Choro, saindo desses lugares que estão botando uma geração nova de músicos incríveis na parada. A Bituca, ela proporcionou os músicos que chegou lá. Eu sou da primeira turma da Bituca, Você é da primeira turma. da primeira turma. E ela proporcionou a gente ter contato com professores de ponta e ter encontros com artistas que a gente jamais imaginava ter nessa região. Por exemplo, o Pau Brasil, a gente assistiu lá. Rapaz, quando eu vi o Pau Brasil pessoalmente, aquela e que a gente vai falar sobre isso, eu tenho várias perguntas para falar, para te perguntar sobre isso, mas foi tão impactante porque eram músicos que a gente sempre ouvia em discos e assistia
em vídeos e DVDs, e aí, de repente, estava na nossa frente e com um som que parecia que a gente ainda continuava ouvindo no CD. Que legal. Então, esse foi o burburinho dessa apresentação do Pau Brasil nesse dia na Bituca. Mas vamos lá. Você olhou os 7 pilares, o que você achou assim de diferente, às vezes? Porque é sábio que todo mundo, quando começa a estudar, estuda uma sonoridade, estuda técnica, estuda improvisação, pesquisa o repertório e tudo, mas dentro desses 7 pilares, o que você achou assim que realmente foi um pouco diferente? Eu acho muito interessante você estabelecer assim uma metodologia, porque é muito fácil se perder, né? Música é isso. Música é um leque de muitas coisas que a gente vai trazer para dentro do estudo musical, que vão muito além da técnica, do repertório, da sonoridade, mas esses são elementos que são importantes a gente botar junto. O jeito que você botou, eu achei muito interessante, porque a gente lida com muita informação hoje, né? Como você já disse. E a gente, enquanto músico, para estudar, a gente tem muita informação, tem muita coisa para trabalhar, e eu vejo muitas vezes a rapaziada meio que se perdendo um pouco na superfície de tudo sem se aprofundar, né? Você estuda um pouquinho disso, um pouquinho de técnica, pega um pouquinho de improvisação, e é o que eu digo, às vezes um pouquinho de muitas coisas é um montão de nada, né? É um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Com um palmo de profundidade que não vai servir. Então, eu acho que quando você estabelecer uma metodologia a partir de 7 pontos, eu acho que você passa a entregar para as pessoas a possibilidade dela meio que ticar diariamente, meio e ganhando passo a passo e construindo isso, né? Porque o que a gente faz numa carreira musical é muito semelhante a construir uma catedral, um negócio que demora um século, né? E a gente vai botando tijolinho por tijolinho. Então, acho que cada tijolinho, tijolinho técnico, tijolinho de sonoridade, é um estudo que a gente descobre que é interessantíssimo, porque é um progresso do dia a dia, né? É uma conquista que você tem que fazer, somando aquele um pouquinho a mais, vai ganhando aquele som um pouquinho, vai descobrindo aquela boquilha, vai achando um jeito de tocar, vai descobrindo uma percepção que você ouvido, que descobriu um modo, agora já encontra esse modo dentro de um outro contexto para improvisação, a gente vai ganhando passo a passo. E essa conquista, ela não é perene, não é como andar de bicicleta, né? Não é uma coisa que uma vez que você aprendeu, nunca mais esquece. A gente perde isso. Se a gente não trabalhar, não tiver exercícios de manutenção, a gente vai perder. Então, eu gostei porque você deu um panorama para a gente trabalhar, né? Para a gente não perder, para a gente estabelecer essas conquistas pouco a pouco e olhar um pouquinho, porque às vezes as pessoas se perdem um pouco só na questão técnica do instrumento, né? Ou só na dificuldade e não abre o leque. Eu acho que é importante você ter isso para olhar, criar uma certa rotina que vai servir para a vida toda, né? Porque isso aqui é uma atividade existencial. A gente vai passar a existência. Quem escolheu fazer música já tem o que fazer pela vida. Não sei se vai dar para pagar as contas com isso, com esse pós-Covid, mas não vamos entrar nessa parte. Está muito difícil o que vai acontecer, mas a gente... eu estou 59 anos, faço música desde os 16, né? Então tem 40 e alguns aí já, muito tempo já fazendo música. E, nossa, tem muita coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Sempre tem, de todos os pilares, a sonoridade, a técnica, a improvisação, você vai ter o que adicionar sempre. Então, é legal ter um gradil para você estabelecer. Isso que você fez foi muito legal. Quando eu fui preparando aqui um pouquinho de cada coisa, assim, me preparei desse jeito. Falei, deixa eu pensar o que eu tenho a dizer sobre sonoridade, o que eu tenho a dizer sobre técnica. Uhum. E aí eu falei, bom, é legal porque aqui eu cobri uma série de coisas que eu gosto de falar e que às vezes é difícil porque você se perde um pouco, né? Então, foi muito legal. Muito bem, parabéns. Obrigado. A importância sua aqui, Teco, ela é crucial. Por quê? Porque você é de uma geração que, quando você começou com 16 anos, não tinha essa facilidade de você digitar um disco do Jethro Tull e aparecer a discografia inteira. Não tinha essa facilidade de você... Estudos de sonoridade, aí vem vários livros. Você vem de uma geração que quem tinha uma fita ou um disco daquele seu artista preferido era aquele amigo que todo mundo ia para casa, né?
E ouvia, não tinha essa coisa. Como? Por exemplo, eu nunca vi coisas do Moacir Santos. Tudo que eu tinha era um cassete. Tipo, a maioria das pessoas que também não sabem nem o que é um cassete, mas é uma fitinha que tocava de coisas, de um disco histórico do Moacir. Então, depois de 30 anos, quando eu desbarrei com o LP, eu fiquei muito emocionado, porque eu falei, não, você conhece essa música de tirar. É uma época que você falou, é uma época pré-songbooks. Então, qualquer música que você quisesse tocar, você não achava a partitura, não dava para botar na internet. Você ia ter que tirar, ou arrumar um amigo bom de harmonia que tirava. E aí você tirava mais assim, depois você descobriu um acorde. Então, tem um lado que é um preço, mas tem um custo, mas tem um benefício também, porque a gente tinha que trabalhar, tinha que exercitar, tinha que trabalhar a percepção, né? De escrever, de tirar solo. Hoje a gente compra solo, coisas de grandes solos para estudar e tal. Então, às vezes é legal a gente voltar um pouquinho, porque a dificuldade é sempre uma coisa interessante para a gente desenvolver. Tem um pilar muito importante aí, que é a questão da curiosidade. A questão de você parar para ouvir um artista e não ouvir esse artista no meio da sua playlist. É você pegar esse artista e ouvir. Aposto que quando você tinha a fitinha do Coisas, do Moacir Santos, você praticamente ouvia ela durante semanas, meses. E aquela sonoridade, ela entrou no seu subconsciente e com toda certeza influenciou a sua música. Não é verdade isso? É claro. É muito difícil hoje em dia um aluno, um músico, ele ser influenciado por uma música, sendo que ele ouve uma música hoje e aí a mesma música ele vai ouvir daqui a 3 meses, quando passar de novo por acaso, né, na vida dele. Um dos problemas contemporâneos é o excesso de oferta. Né? Às vezes, muita oferta não quer dizer... Não adianta você assinar 100 jornais, não dá para ler 100 jornais por dia, dá para ler 1, 2, cruzar informação. Não adianta você ter todas as músicas disponíveis naquele dispositivo, você não vai ter esse tempo, e é o que você falou. A gente tem que ouvir mais de uma vez. Existem muitas maneiras de ouvir. Né? Ouvir é uma coisa, é um processo que eu acho que como eu estudei medicina, eu jogo aqui essa brincadeira, que é a gente veio com 2 olhos, com 2 ouvidos, que é para exatamente isso. Acho que a visão da gente estabelece a profundidade de campo a partir dos 2. Né? É esse cruzamento que vai dizer se a coisa está perto ou está longe. O ouvido precisa dos 2 e dessas voltinhas aqui para saber de onde vem o som. Então, acho que a gente pode sempre estabelecer uma coisa de ter 2 olhares, 2 ouvidos de música. A gente pode ouvir, de um lado, como um ouvinte, né? A gente vai ouvir a música curtindo, estabelecendo tudo aquilo que ela evoca dentro de você, se libertando, assim, como um ouvinte normal. Mas a gente pode ouvir com esse outro ouvido, que é o ouvido de músico, que é um ouvido técnico, que aí é uma outra coisa. Você vai ouvir a sonoridade da turma, como é que aquele naipe trabalhou aquilo, você vai ouvir a composição, você vai ouvir a formatação, a forma daquele arranjo, você vai ouvir aquele solo, você vai meio que ouvir, meio dissecando e trabalhando. E aí é uma outra audição, né? Uma audição profissional. É como assistir a um filme vendo a história ou assistir a um filme analisando a fotografia, o roteiro, o intérprete do ator, né? Se ele está bem no papel, como é que ele fez, se ele botou muito trejeito ou menos. É uma aula de interpretação, nós somos intérpretes. Então, a gente pode aprender com muitas coisas usando essa técnica de você passar para o outro lado, né? O outro lado do mágico, assim, para dentro da manga e saber como é que é. Não é mais só se deslumbrar com a música, mas é ouvir e destrinchar e saber aproveitar como aprender, porque eu sou um cara que estudou basicamente a minha formação grande tocando com disco. Foi tocando com LPs e CDs. Eu fiz uma coisa, desenvolvi vários trabalhos tocando em cima de discos. E não é disco play along, porque não tinha isso na minha época. Eu tinha pouquíssimo. Em cima dos solos mesmo, né? Solos e discos de tudo. Discos de música erudita, discos de cantores. Né? Eu tenho uma história de trabalhar com grandes intérpretes, uma honra, né, de ter trabalhado com grandes compositores e intérpretes. E eu acho que daí isso tem a ver com sonoridade, né? Você vai trabalhar o seu som ao lado da voz do Dori Caymmi, ao lado da voz da Mônica, ao lado da voz da Joyce.
Então, a flauta, o soprano, o barítono, ao lado da voz do Sérgio Santos, do Moacir mesmo. Então, você vai trabalhar que o que a gente faz nós somos cantores, né? Nós somos gente que inspira e expira a música. A gente trabalha com voz, a gente está desenvolvendo uma voz própria, né? Somos praticamente carpinteiros do som, né? A gente tem que Carpinteiros do som, O Carlos Malta tem lindo aquele disco, essa expressão linda, que são escultores do vento. Eu acho escultores do vento. Fabuloso. A questão da sonoridade, essa questão da curiosidade, que você está falando de ouvir, é o que a gente sempre fala, até comentando jamais na lives, da diferença da audição recreativa para a audição educativa. Exatamente. É isso que você está falando, exatamente. Mas aí, vamos pegar a sonoridade, porque você tem um som muito particular, né? Seu som é particular. E a sonoridade, ela é praticamente 90% da assinatura do músico. É como se fosse um timbre vocal, né? Você percebe que é um músico tocando quando você ouve, poxa, esse som é fulano de tal. Então, a gente sempre fala que quando a gente inicia os estudos, a gente tem sempre um alcance de inspiração para chegar numa sonoridade tal. Mas no meio do percurso, a gente encontra a nossa própria sonoridade. A pergunta é, quando você começou, foi na flauta ou no sax? Comecei na flauta. Na flauta. Você buscava uma sonoridade inspirada em alguém para depois achar o seu som? Como foi? Eu acho que o processo de quem começa, a gente acaba tendo os nossos alvos, né? Você tem algumas pessoas que você gostaria de ter. Então você começa a correr atrás daquele som, daquelas pessoas que você gosta naquela época. Isso é um percurso, já é um percurso interessante, que é o percurso feito pela imitação. Como é que eu vou chegar a ter o som daquela pessoa? E no meio desse caminho você começa a perceber que o seu som está nesse percurso, está no caminho, né? No caminho que você vai acabar se encontrando, achando a sua sonoridade, que vai ser sempre um fruto de misturas dessas sonoridades, onde você quer chegar. Porque você quer chegar num lugar, mas você não é aquela pessoa, você não tem aquele som. Seu som tem uma característica própria, né? Eu assisti um workshop do Paquito de Rivera, ele contou uma história muito boa de um amigo dele, tenorista, de Cuba, que ficou em Cuba. O Paquito saiu de Cuba, foi para os Estados Unidos, né? E ficava pedindo sempre, quando eu ia a Cuba, equipamentos, coisas, que ele era fã do Sonny Rollins, ele queria ter o som do Sonny Rollins. Então ele já tinha arrumado um tenor número de série do lado do Sonny Rollins, ele tocava com a palheta do Sonny Rollins, faltava uma boquilha do Sonny Rollins. E daí o Paquito levou a boquilha, que era o que faltava. O cara estava buscando o som desse saxofonista americano famoso, Sonny Rollins. Aí ele botou a boquilha e tocou para o Paquito, e os dois se olharam e falaram, ele falou, gozado, mas cadê? Ele falou, olha, daqui para frente é do Sonny Rollins, mas daqui para trás... Bicho, o Sonny Rollins tem 1,90 m, é um puta de outro lábio, né? O outro lábio tem uma cavidade bucal, um pulmão. Quer dizer, não adianta a gente... E aí é uma coisa interessante, porque também o som não é feito pelo equipamento, né? O som é feito pela gente, muito mais que pelo equipamento. A gente traz um som com a gente. Eu vejo meu queridíssimo Proveta, você dá qualquer instrumento na mão dele, um clarinete mais vagabundo, você vai achar um Proveta atrás daquele clarinete, porque está lá, ele vem com o som dele. Lógico que aquele instrumento tem menos recursos, mas o som está muito mais na gente do que no equipamento do instrumento. Então, esse percurso de achar o som é muito interessante, porque aí você vai entendendo a identidade sonora sua, que entram muitos fatores, eu acho que dentro disso, né, que não é só o som, é a personalidade, é o que você quer dizer, é como você quer interpretar, é com quem você está tocando, que tipo de som você quer ter naquela situação que muda, né? São muitos os elementos para se desenvolver uma sonoridade. Então você vai achando essa combinação de se entender que som você tem. Às vezes, aquela meta que você tinha, no meio do caminho você acha um desvio e percebe que você não vai chegar a ser aquela pessoa, né? Não vai ser aquilo, mas você vai ser e você precisa se encontrar, porque realmente essas metas você acaba ficando muito na sombra, muito perto das pessoas, né? Eu saí gostando assim puxa vida, no Brasil, soprano, que é um sax que eu gosto muito, o Nivaldo tem um som espetacular de Nivaldo, né?
Puta, Nivaldo é lindo. O Wayne Shorter, acho que o Nivaldo também está ali. Eu tenho um som Ali lindo. Então, perto, é. eu vou atrás, de repente eu descobri o Miles Davis. E eu comecei a tocar soprano ao lado do Miles. E aí comecei a perceber que eu poderia estudar com influências mais distantes. Em vez de eu estudar flauta correndo atrás de um som de um flautista, eu ia correr do som de outra pessoa, porque aí passa por um filtro. Porque o trompete, o cara pensa diferente, é um mecanismo diferente, é uma emissão diferente. Então, quando você pega o soprano através do trompete, você naturalmente começa a desenvolver uma coisa, porque não dá para tocar trompete no soprano, vai passar por um filtro. E esse filtro é você. Então, eu saquei que falei, bom, então eu posso fazer uma coisa mais transversal nesse estudo de sonoridade. Eu vou começar a ver flautistas com guitarrista, com pianista, eu vou pegar trompete, não sei o quê. E aí descobri a voz humana, que eu acho que foi a minha grande lição. Você pegar a Nana Caymmi, ver como é que ela vai para aquele pianíssimo, naquele agudo, que ela some com a voz, e como é que ela bota aquele vibrato, você tentar fazer aquilo no alto, no soprano. Toquei com Dori Caymmi, você pegar uma flauta em sol e tentar naipear, né, com aquele grave, com aquela coisa, a falta de vibrato e afinação da mônica, né, aquela coisa perfeita. Então, eu acho que você começa a perceber que fala, pô, eu acho que você fica mais original porque você se distancia dos seus ídolos, mas mesmo assim continuam lá. Eu ainda acho linda a flauta de choro do Altamiro, eu acho linda a flauta de jazz do Hubert Laws, né? Eu acho lindo o alto do Paul Desmond como um som redondo, eu acho lindo o Phil Woods como um alto mais crisp, assim, mas no meio do caminho eu consegui me achar. E acho que nesse processo sonoro eu tive uma experiência muito interessante, que foi na minha primeira turnê que eu fiz com o grupo 1, o grupo aqui de São Paulo, que depois o Pau Brasil teve uma formação parecida até com esse grupo 1 mais tarde. Isso em 82, eu tinha 20 e poucos anos e estava nessa fase de buscar um som. E tinha os meus ídolos, eu estava achando um som brasileiro e gostava do N, do Phil Woods e tal, e fui tocar num clube de jazz na França, onde tinha um cara que depois eu descobri que era um grande crítico de música, de jazz, espetacular. Ele foi falar comigo, ele não estava a serviço, ele foi curtir, foi ver o que é esse grupo brasileiro, não sei se é o grupo 1 ou o Pau Brasil no começo. Quem é esse grupo brasileiro? E ele ficou muito interessado em umas coisas de linguagem, minhas, assim, e tal. E ele foi assim na mosca, ele falou, você gosta do Phil Woods de alto negócio? Eu falei, eu adoro. Como é que você sabe, né? Ele falou, pô, ele vai tocar aqui semana que vem. É meu amigo, pô, toca há muitos anos. Que tá, isso? Legal. Pô, não sei o que. Tá. Daí ele falou, olha, vou falar uma coisa para você. Sabe aquela hora que você tocou com o baterista, pegou aquele instrumento? Era um berimbau. E eu fazia uma afoxé com soprano, ou com alto, acho que era o alto, com harmônicos, ficava fazendo um solo de afoxé, era uma coisa brasileira que estava no bolso, assim, né? Mas a carta na manga que eu achei que valia mais era um solo que eu fazia a la Phil Woods, que eu tinha tirado, sabia? Aquela sonoridade, eu achei que aquilo que ia agradar. Aí o cara chegou e falou para mim, adorei aquele negócio do soprano. O ano que vem, eu saio de casa para ver o cara que toca aquele negócio do berimbau. Agora o Phil Woods, ele toca todo ano aqui. Tipo, ele falou, ó, ele iluminou o caminho, falou, ó, vai por aqui, que aqui você vai ser você é brasileiro, você tem essa cultura espetacular. E por ali, então, hoje a gente está acostumado já, está cheio de gente fazendo isso aí. Então isso acendeu uma luz, né? Foi uma grande lição. Eu falei, é verdade, eu preciso achar uma voz, preciso achar uma voz própria e preciso achar uma voz brasileira, que eu acho que esse é o grande barato. A gente teve essa dádiva de nascer num país que tem uma cultura musical inigualável, né? Então, só isso já ainda faz aqueles anos que você tem ficarem mais curtos, porque se você quiser estudar linguagem do frevo, maracatu, baião, catira, pronto, é uma vida inteira para você estudar, e estudar sonoridade para cada um desses estilos e gêneros, né? É o que a gente percebe muito no Vitor Assis Brasil. Por mais que ele tenha sido assim, um cara que foi considerado jazzista brasileiro, né? Porque os fraseados muito... Mas ele tinha ali a assinatura brasileira, aquele sax, né? Poxa, o Vitor Assis Brasil, poxa, divino. E é engraçado como você achou o seu som, porque você foi caminhando, você foi muito rápido assim na diversidade, porque você iniciou com ídolos do seu instrumento, passou para ídolos de instrumento oposto,
diferentes e depois chegou na voz humana. Então foi um Isso. caminho totalmente diferente de todo mundo. Praticamente assim, as pessoas que a gente conversa foca num instrumentista que é do seu instrumento e fica ali batalhando, que é o caso do amigo do Paquito, né? Que focou. Exatamente. Que ali eu usei mais até para mostrar a coisa do equipamento. Mas eu acho que isso, se você falar, pô, qual é a sua sacada? Eu falei, essa foi uma grande sacada, realmente. E foi uma sacada jovem, porque isso foi um despertar. Eu estava estudando medicina e tocando música, e ia ter aquela coisa, vou abandonar e vou ser músico e tudo. E aí, essa turnê foi muito interessante, porque me ajudou a tomar a decisão. E quando eu voltei para o Brasil, acontece aquela coisa de quando a gente viaja para o exterior, né, pela primeira vez, você fala, pô, que país é esse incrível, né? Que quanta coisa que tem para desenvolver. E aí eu acho que eu tenho que passar tudo por esse filtro aí, meio antropofágico. Assim, eu preciso entender cada vez mais o que é ser um músico brasileiro, o que é trazer essa linguagem. E aí o grande barato é a sonoridade, que eu acho que daí eu colocaria isso aqui junto no seu pilar, com a linguagem, né? Porque a linguagem ela está associada, não dá para dissociar a sonoridade da linguagem, porque você vai ter que trabalhar a coisa junto, né? Para achar uma outra coisa importante que é a interpretação. Qual o significado que você quer dar? Interpretar, né? Qual o significado que você dá para aquela peça, né? Maravilha. Olha, nós temos 7 pilares. A gente não vai conseguir falar de todos, porque Ah, mas a gente vai pegando um pouquinho, que é uma delícia. é cada Já professor. falamos. Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais de sonoridade que eu ia falar para você. Não, essa coisa de estudar com os discos uma coisa interessante que eu acho legal é o seguinte, que eu fico pensando que às vezes a gente tem um estudo acadêmico, a gente tem um professor, a gente tem gente que vai te dizer o caminho que é, e eu tive um grande mestre, que foi o Moacir Santos. E o Moacir me deu uma aula espetacular, que serve para mim para sempre, porque foi a partir de contraponto, ele foi mostrando uma coisa que são as regras, né? Falou, as regras elas existem, a gente tem que estudar, você vai estudar o arranjo, a gente vai estudar o contraponto a partir dessas regras. E vamos fazer exercício fechado nas regras. Mas como é que foi evoluindo? Foi evoluindo as coisas com um maluco, que provavelmente tirou 0 na prova dessas regras, que resolveu fazer uma coisa diferente daquelas regras. E aí, mas deu certo. Depois as pessoas vão estudar e falam, ele está fazendo agora quintas paralelas para o movimento contrário. Agora, e aí se estabelece uma regra, que veio depois que o cara inventou. Então, aí o cara, quer dizer, precisa ter essa ousadia. Então ele me fazia sempre fazer os exercícios, um fechado na regra e outro absolutamente liberado para você poder falar, agora você vai daí, inventa o que você quer, né? Então, eu fico imaginando assim, por Miles Davis tinha um som muito característico, né? Pela pontaria, pela coisa, pela retidão dele, pela falta de vibrato. Eu fico imaginando ele como professor de trompete falando, não, você precisa estudar vibrato, precisa vibrar, trompete é uma coisa... Ele não seria o Miles Davis, né? Então, a gente precisa estudar, mas a gente precisa entender quem nós somos e preservar algumas coisas, porque às vezes a gente só vai entender lá na frente, que são as características suas, né? Uma característica sua. Então, por isso que eu falo do Moa, porque o Moa foi um grande mestre, porque ele sabia preservar esse lado de deixar você, de dar o caminho, mas ele respeita você também buscar um caminho, porque pode existir um caminho que a gente que dá aula não viu, e é um caminho que é mais natural para aquela pessoa. Aquela pessoa ela tem aquilo, e ela vai ser uma característica dela, né? Para você ver a responsabilidade que um professor tem na mão. Você Putz, pode amputar uma originalidade de um aluno assim, em 2 falas. Né? exatamente. Eu tenho muito medo de dar aula, eu não sou bom professor, eu acho. Que isso? Isso já é uma aula. Bem, você quer falar em algum outro pilar? Porque acho que não vai conseguir falar tudo, será? Eu não sei, olha, como é que funciona? Olha, Nosso a gente tempo pode é falar. quanto? Vamos falar uma coisa que é muito Então, interessante. mas, olha, são 7, acho que a gente falou de sonoridade. Vamos na ordem, vamos falando um pouquinho de cada um, Técnica. né? Bom, porque você que estabeleceu, né? Eu pensei aqui em algumas coisas para falar de técnica que eu acho interessante. Você Maravilha. quer alguma coisa, falar alguma coisa Eu quero antes? te perguntar com relação à técnica, aí você pode falar o que você preparou aí, porque eu tenho essa dúvida com relação à sua carreira.
Você partiu da flauta, mas estudando mais erudito ou não? Foi mais erudito. Os dois. Eu estudei numa escola popular, que é o Clã, mas eu sou filho de uma pianista erudita. E, então, ao mesmo tempo que eu estava estudando no Clã, com o Hector Costita, depois com a Léa Freire, que foi minha professora, depois minha colega, né, de vento e madeira e tal, mas eu fui ter aula com uma flautista da Sinfônica, Grace Henderson, e fui preparar um repertório erudito também. Então, fui preparar fantasias de Telemann, fui fazer algumas coisas, porque a minha mãe me acompanhava. Eu tinha uma mãe que põe a partitura, saía tocando tudo. Então, eu tinha esse play-along em casa, eu tinha que aproveitar, né? Então, eu sempre tive uma coisa muito democrática com a coisa do erudito e do popular. Nunca entendi muito bem essa linha divisória. Tanto é que eu tenho um projeto com o Tiago Costa, pianista, que chama Erudito Popular e vice-versa, que é uma coisa que a gente lê e relê músicas populares e músicas eruditas com um crossover de linguagem. A gente improvisa no Scriabine, no Villa-Lobos, e traz uma leitura meio rapsódica para o Ernesto Nazaré. Então é uma coisa que não é nem erudito nem popular, é uma música criativa, interpretada, com dinâmica. E eu acho que cada vez menos a gente tem essa divisória, né? Então eu sempre trabalhei as duas coisas, sempre gostei de trabalhar as duas coisas. Porque a técnica, ela sempre... Todos os pilares você vai passar a vida inteira estudando. Por que eu coloquei a técnica em segundo? Porque depois que você emite o som, aí você tem que ter realmente a digitação, a técnica para você partir para tocar uma música e depois partir para uma improvisação. Você vê que até a sequência, ela faz um sentido. Ela faz um sentido total. Claro. Né? E na técnica, muitas vezes, eu queria saber de uma experiência sua a respeito se houve. Muitas vezes, às vezes você acha que está legal na técnica, mas você entra num trabalho que tem alguma coisa ali que você não está resolvido. E aí você fala, uai, isso aqui eu estou engalhando. O que está acontecendo? E aí você vai para casa e fica batalhando, batalhando, porque é uma informação que o seu raciocínio ainda não está acostumado a passar para os dedos. Quando que aconteceu isso com você que você falou, opa, isso aqui eu tenho que melhorar muito? Ontem, hoje de manhã, anteontem e provavelmente amanhã de novo. Todo dia, né, Tia? Essa é a história da vida da gente. Eu acho que quem está na carreira fala, bom, é uma coisa que tem a ver com talento, que as pessoas falam, mas a pessoa tem talento, e essa outra não tem talento. Eu falo, talento é uma facilidade, talvez, alguém que tem uma facilidade. Mas o que eu entendo é que todos nós temos uma facilidade e temos um teto. A gente bate a cabeça no teto. O cara que a gente chama talentoso, o teto dele é um pouco mais alto, mas ele também vai bater nesse teto. E como é que se rompe esse teto? Com trabalho. E todo mundo rompe o trabalho. Até a pessoa menos talentosa, se ela trabalhar, ela rompe esse teto. Esse teto tem que ser rompido. E quando rompe, você entra numa sala nova, num outro andar, que você chega e fala, nossa, que legal. Aí você trabalha mais um ano naquilo e tal, até a hora que você vai bater num novo teto que vai ser vencido com um novo trabalho. Então, essas dificuldades técnicas, o estudo técnico ele é uma coisa muito atlética, né? Parece muito com o trabalho desportivo, né? É o outro lado da gente, é o lado da gente de musculação, academia, dedos, articulação e metrônomo, ponto a ponto. É um trabalho que tem a ver com essa parte de musculação e que depois precisa ser transformado em poesia, né? É o que eu falo do virtuose, né? Eu sempre entendo o falso e o verdadeiro virtuoso para mim. O falso virtuoso é aquele cara que ele hipervaloriza a dificuldade. Você olha e fala, pô, esse cara tá quebrando tudo, olha, ele tá esmirilhando, porque o cara tá, né, ele parece que é difícil mesmo. Tá, e às vezes você vai ver que ele é muito fácil. Quando você vai tocar, fazer. É fácil, os negocinhos, pô, não tem. Mas ele faz um H, que é o falso virtuoso. O verdadeiro virtuoso é aquele que esconde a dificuldade. Ele pega aquele clarinete, que nem o Proveta, e toca, você fala, pô, mas que coisa, que música bonita, como é fácil. Porque ele sobe, desce, pula oitavas, faz saltos de décima, com um sorriso nos lábios, tranquilo, fazendo música. Então, eu acho que a técnica ela tem essa coisa de você conquistar, ultrapassar as dificuldades e aquilo tem que estar a serviço de se fazer música, né? O que a gente está fazendo é música, a gente tem que emocionar as pessoas. Então, é um trabalho atlético, é um trabalho diário, é um trabalho de tijolo sobre tijolo que você tem que fazer.
eu encontro muito essas dificuldades e para mim, acho que o grande diferencial, o que eu sempre entendi, eu tinha um irmão mais velho baterista e tocava no clã nessa escola de música com a geração que veio um pouquinho depois da minha, de feras, né? Da Eliane Elias, da Elismar do Espírito Santo, Silvia Góes, só músico da pesada. Então eu entrei um pouquinho depois já com esses caras, Léa Freire, fui tocar com essa turma com 1 ano e meio de flauta, eu já estava tocando com essas pessoas. E aí, na minha carreira inteira, eu acho que eu sempre tive essa coisa de botar aquela negocinho pendurado com a cenoura bem longe, assim, apontar a cenoura na frente para você correr atrás. Sempre toquei com músicos que estavam na minha frente. Né? Tempo Pau Brasil, tocar com Nelson Aires, com Paulo Bellinati. Eu sempre tive essa coisa de você ter que correr atrás do prejuízo, né? E ir atrás. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente fazer. Para todo mundo que está estudando, fala, pô, eu vou tocar choro é uma coisa difícil. Então vamos escolher um primeiro choro. Aí você já passa para um segundo, aí você chega no cheguei, depois você chega aí você bota 1-0, depois você vai querer tocar um espinha de bacalhau. A gente vai botando essas dificuldades, vai aumentando, dando linha e vai afastando a cenoura. Quando você chega perto, você bota um pouco mais, bota um pouco mais. Então, é um trabalho de camada a camada, como tudo na música, né? Mas é isso. O que eu acho importante é sempre a gente entender que isso tudo é serviço de alguma coisa, né? Senão a técnica se perde. Né? Eu vejo gente de técnica maravilhosa, mas que não emociona. Uma vez eu vi um grande professor espetacular, que tinha uma sonoridade incrível, famoso como professor, e ele estava dando aula, a aula mais incrível que eu tive, e tinha um recital. Eu falei, gozado, porque esse cara tem um puta som, né, lindo, como é que ele não grava, né? Aí no recital eu vi por que ele não grava, porque aquilo realmente ele é um cara tão voltado para a técnica, para explicar, um professor tão bom, tinha um som tão legal e tal, mas o outro lado todo de fazer música, a presença de palco, solista, ele não tinha isso, nem era a preocupação dele. Então, realmente, ali tinha muito som, com muita facilidade, mas aquilo não se traduzia em música. Né? E a gente precisa traduzir isso em música. E o caso dele, eu perdoo completamente, porque ele nem gostava de tocar em palco. É um negócio muito interessante, porque ele era um cara, por isso que era um grande professor, porque o barato dele era vencer os desafios e vencer o desafio de como explicar para os outros a vencer aquele desafio. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu acho o máximo essas lives, porque a gente depara com uma pessoa igual você, que já tem uma carreira sólida e uma estrada linda, e fala abertamente que você tem dificuldade ontem, hoje e vai ter amanhã. Não é aquele músico que fala assim, ah, não, realmente, há 10 anos atrás eu entrei no estúdio para gravar e eu tive uma dificuldade ali, mas depois eu fui para casa e melhorei e estou aí. Você não. Não, essa coisa da tecnologia é muito legal. Olha, vocês podem fazer uma coisa daqui a 20, quando acabar isso aqui, vocês entrem aqui no Instagram, no Ou de Casas, ou no Mônica Salmazo, Sim, sim. que a Mônica faz uma live por dia. Não é uma live, a gente publica uma música por dia. É um projeto que a gente está fazendo muito legal, de duos. E hoje a gente está fazendo um duo de casais, porque a gente está fazendo, eu e ela, aqui em casa, gravamos, e o Ricardo Hertz e a Vanille, dois violinistas, um casal de violinistas lá de São Paulo, gravaram uma música espetacular do Hertz chamada Mourinho. E essa foi a dificuldade do dia, vocês vão ver. É um troço meu, com uma articulação, negócio que dá trabalho ali, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Por isso que a gente gosta desse trabalho. Então, a gente articulou, eu e a Mônica, achamos um jeito de fazer aquilo junto, porque tem articulação, tem tudo, é um swing danado, e essa foi a dificuldade do dia. Mas o barato é a gente vencer essas dificuldades, depois olhar e falar, pô, legal, valeu aquelas horas que a gente gastou estudando, porque eu ainda não achei outro caminho, entendeu? Tem gente que tenta aprender inglês dormindo com o livro debaixo do travesseiro, mas não dá certo. Tem que estudar, tem que fazer nota longa, tem que botar o metrônomo. Não tem outro jeito, realmente não tem. Você tem a fala que faz ser possível, né? Você se transforma de um cara que é o ídolo, né, que está no palco, que já fez tantas gravações com aquela sonoridade que sempre inspirou a gente, para um ser humano que fala assim, não, a estrada é essa mesmo. Você pode
mantendo o caminho que as dificuldades que você tem hoje eu também ainda tenho. Isso aí é maravilhoso. Isso para quem está assistindo é como tirar um piano das costas, né? Exatamente, é trabalho. Eu falei, bom, então é trabalho? Então vamos trabalhar. Porque no final é trabalho. No final a gente, às vezes, tem muitos desvios, né, que a gente se perde na carreira artística, né, que envolve o ego, envolve uma coisa de você achar essa linguagem. Acho que a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Eu uso uma metáfora que eu gosto muito, que é como é que funciona isso da inspiração, quem sou eu? Sou eu que gero a música que eu faço? Sou eu que sou... Começa tudo de mim? Começa muito na primeira pessoa? Eu acho que não, eu acho que é inevitável isso. Eu acho que tem um fluxo que acontece, né? A gente recebe alguma coisa, a gente está no meio de um caminho, né? Alguma coisa vem antes, a gente mexe com essa coisa e segue para frente, né? O que a gente vai falar mais na frente da interação. Então, eu uso esse exemplo que eu acho que, se você quiser, as pessoas que se corporificam demais, que pegam a luz que chega para elas e usam para iluminá-las, para que elas apareçam muito bem, elas saem muito bem na foto. Mas eu não sei muito bem para quê, porque essa luz também não vai muito para frente, né? Porque tudo sobre elas e a música delas, e fica um pouco na primeira pessoa demais. As pessoas também são muito fluidas, muito diluídas, muito transparentes. Essa luz vem e passa sem nenhum tipo de interferência, né? Ela vem e vai e você nem percebe, ela não modula aquilo. A inspiração, a música, aquela partitura que você colocou, aquilo a pessoa não interage, ela não faz algo acontecer. É o vidro, né? Mas eu acho que quando a gente acha aquele ângulo perfeito do vidro, a gente vira um prisma e aí você faz uma luz que vem aqui se difratar num arco-íris cheio de cores. Então a nossa função é ser um prisma. A gente tem que pegar o que vem, que pode ser a inspiração, pode ser a partitura que te deram, pode ser o livro que você leu, toda essa informação que a gente recebe que vai ser caldo de cultura para a música que a gente vai fazer, que música não se faz só de notas, né? Faz de muito mais coisas, né? Eu estou te falando que essas lives tem coisas que não tem livros. Não tem livro, isso aí não vai ter livro. Teco, repertório. Tá, vamos ao repertório. Repertório é uma coisa interessante, porque aqui no Brasil a gente não pode pensar em repertório sem pensar nos estilos e nos gêneros brasileiros, né? Porque a gente vai ter que trabalhar repertório, vai ter que trabalhar, aproveitar e trabalhar um pouco disso. E o repertório eu classificaria aqui com você, para dar uma brincada, em dois tipos de repertório. Um repertório musical e um repertório extramusical, que eu acho que é muito importante. O repertório musical, obviamente, é esse. Nós vamos ouvir qual é a diferença do shot para o baião para o coco, qual é a diferença da catira, qual é a diferença do cateretê e o frevo, a articulação do frevo, por que o frevo é frevo, por que o maracatu é maracatu, e o que é a linguagem disso. E o repertório extramusical ajuda muito na maneira de você entender essa linguagem, que é você somar a isso a literatura do frevo, o cinema do maracatu, sabe, você trazer extramusicais, os elementos que vão ajudar você a entender essa linguagem, né? Porque eu leio um livro do Guimarães, o Primeiras Histórias, você vai ler uma coisa que vai te levar para o mundo, que você vai ter que ler de novo, e aquilo vai te botar numa situação de uma linguagem e de um tipo de cenário que vai ser importantíssimo como linguagem, como informação e como repertório, porque o repertório é o que a gente vai buscar, né? Eu estou indo além do repertório só musical, repertório de experiências que você viveu, de dores que você precisa. Nós somos atores, a gente está atuando também, nós somos intérpretes, a gente interpreta um texto. O texto pode ser escrito em palavras, mas pode ser um texto musical. Mas a gente vai ter que interpretar. E a gente precisa de personagens para interpretar. E esses personagens a gente vai desenvolver. Eu, às vezes vou tocar uma música que eu vou... Uma vez gravando com o Proveta, foi muito engraçado, porque ele estava gravando um disco da Joyce, um DVD da Joyce, e ele fez um solo, assim, tipo Cassino da Urca, assim, um negócio, tipo, era um personagem mesmo, tipo aquela coisa antiga, de alto, assim, com som de década de 40, espetacular. Eu falei, prova esse? Ele falou, não sei. Ele chegou aqui de bigodinho, assim, sabe aquele cara com boné? Ele encostou aqui no meio. Eu falei, isso mesmo, aquele cara do bigodinho fininho, do filme dos Caritas, dos filmes. É o personagem que apareceu, que ele vestiu aquele personagem, que aquela música da Joyce cabia aquele personagem. A gente precisa trazer um repertório que é extramusical. Então, eu acho que essa é uma dica boa, que a gente precisa abrir os nossos horizontes, né?
que é muito importante você ter isso para usar no seu repertório. E o repertório brasileiro, porque é outra coisa que eu gosto de dizer também. A gente nasce, está lá no passaporte, na certidão brasileiro. A gente ganha, nasceu no Brasil é brasileiro. Pode ser filho de alemão, mas nasceu aqui brasileiro. Mas a nacionalidade estética, ela não é assim. Essa é uma nacionalidade que a gente conquista. Virar músico brasileiro, você precisa estudar a música brasileira, a cultura brasileira. Ninguém sai, não é porque você nasceu no Brasil que você já é músico brasileiro. A gente vai ter, essa é uma conquista que precisa ser trabalhada. E aí entra, acho que a questão do repertório, de você trazer, ouvir, entender e trazer esses elementos espetaculares, né, que a gente tem, que é uma cultura muito rica, né? Nossa, é o que a gente fala. Você está extremamente certo. Nós atuamos em um campo que é o campo artístico, né? E esse campo artístico, nós atuamos em uma fração dele, que é a música. Mas existe milhares de outros. E nestes outros você encontra ligações para influenciar a música, seja do cinema, o teatro, as artes plásticas, a literatura. E isso soma de uma forma com que, quanto mais você se aprofunda e mais tem essa influência de conhecimentos, igual você disse, extra-repertório, né? Um repertório extra aquelas notas do papel, aquilo te traz uma força musical que não teria se você não tivesse consumido esse outro tipo de conteúdo, não é verdade? É claro, porque esse é o conteúdo, né? Senão a gente fica na forma, a gente fica na casca, trabalhando aquilo. Mas o estofo é esse que vai dar, esse que vai dar uma coisa que você fala, opa, isso aí tem uma outra história. É quando você cruza as informações. Eu, quando comecei com a música, viajar ao Brasil, eu fui percebendo como é que a cada viagem eu ia botando tantos elementos novos que eu fui com os olhos abertos para captar isso. Então eu já gostava do frevo, achava o frevo uma coisa interessante, a articulação do frevo, né? E estudar isso e tal. Quando eu tive lá e vi uma passista de frevo dançando na minha frente e como é que aquilo se dava, e ver aquilo ali acontecendo, aquele equilíbrio muito tênue, e aquela coisa de você desafiar a gravidade, aquilo na hora influencia. Por mais que eu não dance frevo, mas ver a dança do frevo é uma coisa que você vai trazer aquela imagem para os seus dedos. Seus dedos vão Seu dançar fraseado aquilo. fica visual, né? Fica visual, sua articulação fica visual. Aí você começa a cruzar a informação. Você fala, pô, uma vez eu fiz um projeto de acordeons do Brasil. Sanfonas do Brasil, no Núcleo Contemporâneo, né? Participei desse projeto espetacular que mostrou isso, através de um instrumento, que é a sanfona, mas em diversas regiões e diversas linguagens, como é que ele vira coisas completamente diferentes. Aí eu vi a sanfona do Nordeste, ali fechadinho, fazendo um check, pouquinho, miudinho, como é que se dança batidinho no chão, curtinho e tal, e como é que come aquela comidinha mais pastosinha, e a nordestina, aquela coisa meio tudo assim, mais pequenininha e tal, e e a sanfona gaúcha, barbaridade, aquele negócio que toca de bota e come carne. E aí você entende que a articulação tem a ver com a comida, tem a ver com a cultura, com a temperatura. Tá um calor danado, você vai dançar agarradinho, curtinho assim. Mas tá frio, tá tomando vinho, tu vai fazer um negócio mais expansivo, né? A folha anda mais e tal. Então é engraçado que você começa a ficar atento que, para entender essa linguagem, a gente vai ter que abrir o olho, abrir o ouvido, abrir o olfato, abrir o paladar, porque tudo tá tudo no pacote. Se eu te perguntar agora assim, um livro que você leu que te impactou de uma forma absurda na sua música, qual que você citaria assim? Rapaz, vários, viu? Vários. Mas alguns, assim, eu passei a tocar logo diferente, assim. Alguma coisa aconteceu. Um livrinho muito pequeno do Radwan Nasser, o Copo de Cólera, que virou até um filme. Ele tinha uma coisa espiral, de um parágrafo longo, de uma pontuação que não acaba, de uma coisa que me envolveu, que eu tive que ler de novo, e parecia um solo de respiração circular, assim. Eu falei, nossa, como é que pode, cara? É um negócio de semicolcheias que te deixa tonto, assim. Então, esse foi um primeiro que eu estabeleci uma relação musical imediata e uma vontade de tocar aquilo. Tinha uma sensualidade, uma eroticidade, tinha uns elementos que eu gosto de fazer esse exercício, que é interessante, que é o de tocar coisas que não são música. Tocar fotografia. A fotografia é muito bom de você tocar. Você bota uma foto e
sai viajando em cima daquela foto, ver o que vai acontecer, tocar textos. Então, eu acho que o Copo de Color foi um, e eu falei do Guimarães, eu acho que esse é um bom para todo mundo começar o Primeiras Histórias, né? Que são contos pequenos, o famigerado, são coisas que te abrem um universo, né? Tão imagético, né? Tão diferente, que acho que você mergulha, sobretudo na questão da improvisação, né? Que é a hora que a gente cria no momento. Eu acho que é muito importante. Eu sou um cara que dedicou muito tempo à improvisação. Eu gosto muito. A música tomou um corpo maior para mim por causa da questão da improvisação. Eu adorava essa coisa de você fazer uma música no momento, a caneta que não dá para apagar, e é uma vez só, não dá para voltar atrás. E gosto muito do ao vivo, mais do que do estúdio, por causa disso, do risco. Envolve um risco, né? E você tem que administrar uma história que você está contando naquela hora. Não dá para voltar, apagar e escrever de outro jeito, né? A gente está contando, e você vai contando e vai incorporando tudo que está acontecendo naquele momento. O jeito que o baterista está tocando, a plateia, o garçom do bar, tudo faz parte daquele momento. Se você perder o fio da meada, você vai perder a atenção da sua audiência, né? Então, eu acho que alguns livros têm essa coisa de você se ver envolvido como num bom solo, assim, que te pega e te coloca num lugar, tira você daquele lugar e leva você para um outro lugar. O universo da música, eu acho muito, sobretudo da música instrumental que a gente faz, é um universo muito próximo da literatura, porque, de uma certa forma, assim como a literatura são codiguinhos lá pretinhos que chamam-se de letras, que formam palavras, mas que quando você lê, aquilo viram cheiros, paixões, e você chora. É uma coisa que mexe com a gente no plano absolutamente poético, metafórico, virtual, né? Você enxerga coisas no metrô, sacolejando, com um livro na mão. E a música instrumental também. Acho que ela, pelo fato de é uma história que não é contada com palavras, tem um título, e por mais que você toque retrato em branco e preto, que seja a poesia do Chico, eu acho que quando ela passa a ser instrumental, você tem a chance de levar as pessoas para um outro lugar, né? E todas as Colorir pessoas... o retrato um pouco, né? Exatamente. Você toca no Japão e vai mexer. A gente esteve no Japão agora, gravando um disco bonito, com Ginga, Proveta, eu e a Mônica. Vai sair, acho que, quando acabar essa bagunça. Quando acabar essa bagunça. E aí a gente ouviu uma coisa bonita de um cineasta japonês que assistiu esse show e falou: olha, eu não entendo nenhuma palavra do que vocês cantaram. Então, mas eu ouço essa música e ela me veio muitas imagens do Japão, imagens da minha infância, porque a música tem isso, ela vai mexer, ela se completa no ouvinte vai trazer as suas experiências, por mais que o intérprete, a gente queira contar uma história, essa história é uma sugestão de história, ela só se completa no ouvinte. O ouvinte é que vai ser sempre um parceiro da gente, né? Ele vai trazer as histórias dele, e às vezes aquilo para você é melancólico, para ele tem esperança. Às vezes aquilo para você é uma coisa de esperança, aquela balada, para ele é uma coisa dolorida. Então é interessante. Acho que a gente nunca ouve a mesma música duas vezes. A gente sempre ouve conforme aquele momento do rio que está passando ali, aquele momento da sua vida. Você ouve de manhã de um jeito, à tarde de outro. Mas ela continua os mesmos beats, as mesmas notas da gravação. É como se o som e a música fossem um código aberto, que quando entra no cidadão, ele se recodifica de acordo com a realidade dele, né? Esse processo é muito legal, né? Porque é um processo de codificação, recodificação desde o começo. Desde o começo. O compositor começa com uma ideia que está na cabeça dele, ele precisa trazer isso para um instrumento, porque está na cabeça, né? Ele traz para o instrumento. E do instrumento ele tem que trazer para um papel, que ele vai codificar isso. Esse papel vai para frente de um músico, um intérprete, que vai de novo desmontar isso do jeito dele, porque agora é ele que vai fazer uma leitura que nem sempre é o que o compositor pensou, é o dele. E depois que ele faz essa leitura, vai chegar no ouvinte, que é o cara que também vai de novo decodificar isso pela quarta, quinta vez, do jeito dele, aquilo que foi feito, né? Então é um processo que é sensacional. Quando dá 1 hora, e eu nem acredito que já deu 1 hora... Nossa, gente, olha só. Aqui,
ele vai fechar aqui, ó. O Instagram ele fecha automaticamente quando dá 1 hora. Tá. Então, Uhum. gente, eu vou fechar aqui e vou reabrir a live para a gente continuar. Você tem um pouquinho mais de tempo? Tem Tem, podemos ficar mais um pouquinho. um Nem sei que pouquinho. horas são, tá vendo como passou Também rápido? não Já foi uma sei. luta. É o papo, né? Ó, falta 50 segundos. Não sei que horas são, mas a gente volta só um pouquinho e a gente fala rapidamente, tá? Tá Gente, então, se bom. vocês estão aqui, voltem na live que a gente bate o papo de novo em continuação com o Teco. Rapidinho, tá, Teco? Temos uns pilares para falar ainda. Tem, Então, muito tem, mas a bom. gente. Teco, agora é improvisação. Perfeito. Você viu então um pilar importantíssimo e eu coloco que é um dos pilares mais procurados entre todos os músicos. Se o músico iniciou, ele automaticamente ele já quer improvisar. Quer improvisar. Então, assim, o que você tem a dizer desse pilar? Assim, se você preparou alguma coisa? Olha, eu adoro essa questão. Isso é uma coisa que eu adoro. Eu acho que o improvisador é um compositor instantâneo, né? Ele tem essa coisa de fazer uma composição. A gente tem essa história de que vem sendo contada uma história ali, como o Retrato Branco e Preto, né? Vem uma letra, tem uma história que vem sendo contada com ou sem letra, e aí chega um solo que é a hora que parece que passa a bola para você. Fala, agora continua você a contar essa história. Qual é a poesia? Qual seria o prossiga desse caminho que vinha sendo tomado? Caminho harmônico, melódico e poético. Né? Então, eu acho que é uma hora muito interessante, porque você tem que entender a improvisação, como, pelo menos para mim, como uma continuação da composição. Né? Eu tento não me perder nas peripécias de que só porque não é uma coisa de dar notas em cima dos acordes, de tocar rápido, de fazer coisas. Aquilo precisa ser coerente com a história que vinha sendo contada. Eu gostava de improvisar desde muito pequeno, porque era uma coisa de ear training, de exercício de ouvido, né? De ficar, meu irmão ficava tocando bateria com disco, eu ainda tocava flauta doce, e quando dava no tom assim, que era fácil, eu ficava brincando de jogar fora, jogar nota fora, de ficar brincando de escalas, e depois, quando eu comecei com a flauta transversa também, de ficar brincando de achar as notas possíveis daquelas harmonias, daquelas melodias, de inventar, fazer algum tipo de contraponto. Então, eu acho que tocar com discos hoje pode ser um exercício espetacular. Para mim foi incrível. Com play-alongs é uma coisa muito interessante, mas você simplesmente botar aquilo e achar notas que cabem na harmonia e aos poucos tentar fazer um contraponto, depois tentar fazer um comentário, depois tentar fazer um solo, realmente contar uma história. Então é um processo muito gostoso que eu vejo de duas maneiras. Uma de olhos fechados, né, e de outra de olhos abertos. De olhos fechados, isso como eu estou falando. É ainda sem saber se aquilo é um Ré menor, que está indo para um Sol, e quais são as notas que podem. É simplesmente pelo campo tonal, pelo campo harmônico, pelo modo que seu ouvido percebeu que dá para tocar. E tem um monte de música que fica meio parado, assim, nos modos que é gostoso de se começar a improvisar, às vezes 2 acordes, porque você começa a experimentar aquelas notas. Você fala, pô, agora eu já aprendi essa escala, mas tem uma nota da escala que não soa bem, aí você vai descobrir por que aquela nota não soa bem, mas talvez no tempo fraco, não no tempo forte ela soe, como passagem. Então, eu acho que esse lado no escuro, vendado, é o lado da percepção, de você ir desenvolvendo a percepção, de ir tirando um pouco da harmonia, mesmo sem saber o que está acontecendo ainda, né? Tirando os acordes, tirando as escalas. E tem o de olho aberto, que é o lado da improvisação, quando você começa a olhar e a entender realmente a harmonia, porque é a hora que o instrumentista de sopro tem que meio que entender como é que é a tradição melódica, né, horizontal, dessa coisa vertical que são os acordes e a harmonia que acontece dentro de uma música, que ela é estabelecida por um acompanhamento de acordes e que melodias a gente pode fazer em cima desses acordes. Então, eu acho que é um desafio, né, a coisa da improvisação, é uma hora que você se desenvolve muito como pessoa, como linguagem, porque uma coisa é o intérprete que você vai achar, você como interpretar aquela melodia que está lá e o que você pode fazer com aquilo, e outra é você não só ser o intérprete, mas ser o compositor, você poder pegar aquilo e levar aquilo para o lugar que você quiser, né? Pegar a plateia e trazê-la com você
para uma viagem, né? Acho que um improviso, um bom solo é uma viagem. Eu sempre gosto muito de ver improvisadores talentosos que pegam você e você é levado para um passeio, né? O cara pega você e te leva para passa por um lago, dá uma volta por ali, e quando você volta, você fala, pô, obrigado, foi legal, esse passeio foi muito bom. Conta uma história, né? Exatamente. E o que você falou do pilar anterior, que foi o repertório, de você se alimentar de outras artes para automaticamente influenciar, cai na improvisação também. Porque você começa a contar histórias mais lúcidas ou mais contextualizadas quando você tem essa influência de outras características artísticas dentro de você. A gente observa muito, Teco, e aí você pode confirmar ou não, que muitos músicos que são extremamente técnicos e com uma sonoridade bonita, tocam muitas músicas e tudo, mas na hora da improvisação você não consegue encontrar um caminho ali de que possa ser, não sei se eu estou fazendo entender, muita nota às vezes, mas que não tem uma história por trás disso. É simplesmente tudo que você estudou no quarto, mecanicamente, que você sobe para o palco, que é botar aquilo tudo numa balada, por exemplo, né? Você passou a tarde inteira estudando escalas harmônicas em terças e aí chega à noite, vai tocar uma balada e aí, não, é a escala harmônica que eu estudei hoje que eu vou parar. E aí acaba que você não entende essa história. O músico improvisa não para a música, mas sim para o estudo. Isso é muito atuante, né, e conflitante às vezes para o ouvinte e para o músico que está no palco, né? É uma coisa que acontece bastante, né? Das pessoas não entenderem que a gente faz parte de um contexto, né? Aquilo começou, teve uma introdução, depois apresentou um A, teve um B, a história teve um desenvolvimento poético, psicológico, né? Também tem das harmonias mais escuras em cima daquelas palavras e aquilo. E quando a história acaba, é aquilo que eu falei, passa para você continuar aquela história. E às vezes as pessoas esquecem completamente aquela história e vem aquele Lassete, meu irmão novo, e fala, putz, eu sei uma frase boa para isso. E aí você fala, uau, mas estava falando sobre isso, de repente, é que nem um filme de época que de repente passa um submarino no meio do cada cavalo. Eu falo, mas ele está a cavalo, como é que está submarino? Pode ter submarino no cavalo. Então, eu Exatamente. acho que tem uma coisa que eu brigava, às vezes, em gravação, às vezes me chamava muito para pôr solo, né? E às vezes está lá, estou esperando a gravação, e quando não é junto, você vai fazer no playback, você vai fazer o solo, depois que a base gravou, você vai pôr o solo. E aí a pessoa está com pressa e fala, pô, então bota já do solo para o técnico fazer o solo. Não, peraí. Precisa ouvir a música, precisa ouvir de onde ela começou, para onde ela veio. Eu gosto se puder, faz um take inteiro. Eu vou tocar onde não é para tocar. Eu sei que eu só vou tocar do solo, mas eu quero, como se eu estivesse ao vivo, tocando a música, entendendo. Eu vou aprendendo a melodia, vou aprendendo B, porque a minha história tem a ver com isso. Eu tenho que continuar essa história. Então não existe isso. E tem muita gente que meio que já. É o solo, deixa eu fazer o solo. Essa harmonia, pô, deixa comigo. E aí perde a oportunidade de contar a história. Isso faz a diferença. E o que você falou é importante, que eu acho que essa coisa da transversalidade de linguagens, né, de você trazer outras coisas, é um pouco disso, né, de uma inteligência estética, de você entender o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, como é que se faz, né, e trazer esses elementos para dentro, que não é fácil, é o grande desafio. Maravilha. Olha, então nós vamos entrar agora nos três últimos pilares que muitos dos convidados pontuaram ser novos, né? Que não se vê nos estudos diários dos músicos que realmente buscam a sonoridade, buscam a técnica, buscam o repertório e improvisação. Mas falta a curiosidade, falta a criatividade e, para muitos, falta a interação. A interação, eu tenho uma pergunta muito particular para te fazer. Mas vamos Pode. falar da Bom, curiosidade. curiosidade, tá. Você tem alguma pergunta, algo de lá? Porque você entende curiosidade, eu vi que você botou 3 pontos, no ouvir, o assistir e o ler, né? E a gente já eu meio que cobri um pouquinho da coisa que eu queria falar, que é o transcender linguagens, né? Que eu acho que Você está vê que aqui. uma conversa com a outra, né?
É a coisa de você ouvir com esses dois ouvidos, você ter aquilo que o Vila falava, o ouvido de dentro não tem nada a ver com o ouvido de fora, né? Você tem uma música que está andando lá dentro e o de fora, porque lá fora é uma bagunça quando ele compunha, né? Mas eu acho que ver a obra com dois pontos de vista, né? Isso que a gente estava falando do ouvir e do curiosidade do assistir é muito interessante porque você pode e trazer uma coisa de ver performances ao vivo, né, de assistir DVDs, de ver essa diferença que é ver o músico ali atuando num ambiente quente, que é diferente do atuando num ambiente frio, que é o ambiente do estúdio. O ambiente de estúdio é um ambiente de laboratório, né? São condições de temperatura e pressão controladas. A gente pode voltar, a gente pode refazer, a gente pode arrumar. E ao vivo não. Ao vivo você entra, começa, meio, fim, você tem que administrar o caos. Eu costumo dizer que uma coisa é corda-bamba com rede e outra é corda-bamba sem rede. Ao vivo é sem rede. Você sobe lá e você cai, todo mundo vê, você vai se machucar. E o risco é importante. Então, eu acho que assistir essas performances ao vivo e ver a curiosidade de ir a concertos, muita gente, né, não vai assistir as coisas, fica estudando em casa, música que não vai ver os outros. Eu gosto de ver o máximo que dá para assistir, eu gosto de conhecer os trabalhos novos e ver as pessoas. Acho que a gente vai abrir várias frentes. Então, de curiosidade, tem aquela coisa da curiosidade musical, mas, puxa, vamos assistir. Pô, você nunca viu um balé? Tem que ver um balé. Já viu uma ópera? Tem que tentar assistir na oportunidade que for uma ópera. A gente tem que olhar a coisa e falar, mas eu acho que eu não gosto disso. Mas antes de não dizer que eu não... Experimenta, né? Depois a gente diz se a gente gosta ou não, porque eu acho que você, nessa pesquisa que você vai abrir horizontes, vai achar umas portas que você não sabia nem que elas estavam lá. E quando você abrir, você vai achar um lugar legal, porque às vezes não tem nada para você lá também. Você fecha a porta e vai embora. Mas às vezes você acha umas coisas muito interessantes. Então a curiosidade, eu acho que ela vai ser importante na coisa da formação sua, de achar aquela coisa que a gente está buscando, que é ser reconhecido, que você falou no começo, né? Aquela coisa de você, em duas notas, numa frase, você fala, pô, esse cara eu conheço, eu sei quem ele é. Você trouxe esses elementos. Então, isso eu acho que é o que eu tenho a dizer de curiosidade. E a gente aprende muito com essas outras linguagens, né? Com o cinema. É muito interessante você... Muito. Uma vez eu que acredito você... que a gente tem vários... Desculpa, Pode falar. falhou. Não, pode falar. Eu acredito muito que a gente tem vários pacotes fechados dentro da gente que a gente só vai descobrir que eles existem se alguém na parte externa ir lá e despertar. Por exemplo, eu posso ser um excelente nadador, mas se eu não cair numa piscina e não nadar para as pessoas verem a minha velocidade, eu nunca vou saber. Posso ser um grande arco e flecha com uma extrema pontaria, mas se não for a campo, mirar com uma flecha, eu não vou saber. Então, a possibilidade, como você falou, de ir numa ópera, de ir num concerto, mesmo que você ache que não gosta, quando você chegar ali, às vezes vai despertar alguma coisa em você que você nem sabia que existia realmente. É verdade, é verdade. Então vamos para o sexto pilar, que é o criatividade. Criatividade. Deixa eu ver o que nós temos. É o que a gente fala, porque muitos músicos, vou te falar uma experiência nossa aqui. Eu tenho alunos que, às vezes, quando a gente fala assim, poxa, vamos tentar criar alguma coisa, alguma melodia que saia de você. Não, nada de partitura, nada de outro artista, mas uma melodia que venha de você, que a gente possa colocar isso no papel, possa desenvolver. Você sabe o que a gente escuta? Na maioria das vezes, compor uma música. Quem sou eu? Nossa, eu não sou digno de fazer isso. Que é isso? Quem sabe um dia eu posso compor alguma coisa. Então, existe, já desde a base, uma trava nestes alunos, nessas pessoas que estão se aventurando na música, porque acham que, às vezes, a composição é algo inatingível, ou algo que, para fazer, tem que ter um nível excelente, excelente, excelente de estudos e da música. Na verdade, não é tanto isso, né, Cleber? Não é nada disso, né? Na verdade, eu tive uma grande oportunidade de ter um mestre, um grande mestre. O Moacir foi, para mim, realmente um grande mestre, Moacir Santos. E naquelas aulas lá, aprendi sobre tudo, muito mais do que música. E uma das coisas interessantes que eu via nele é a atenção
ao detalhe e à simplicidade e ao pouco e ao acaso, a umas coisas que a gente acha que a gente não dá valor, né? Então, uma historinha do começo, por exemplo, interessante. A gente fazia, comecei a fazer contraponto. Para fazer contraponto, é que a gente fizesse uma melodia de 4 compassos para depois trabalhar o contraponto. E eu não estava preparado para isso assim. Falei, faz uma melodia para mim assim, de 4 compassos. Aí eu dei aquela demoradinha, aquela travada assim. Ele falou, mas não tem problema não. Quer ver? Aí eu tinha aula numa garagem, que ele fez um estúdio, no fundo da casa dele, em Pasadena, em Los Angeles. E na frente da garagem ele tinha um viveiro gigante, com milhares de passarinhos, vários pássaros. Ele falou, eu tenho meus parceiros aqui, vamos pegar um dos nossos parceiros. Abriu a porta e rapidamente pintou. Ele falou, pronto, ó. Piporó, piró. Esse é o motivo, vamos fazer coisa. Eu falei, pô, a gente está cheio de informação o tempo todo para trazer. E aí tem uma coisa interessante com a musa, com a inspiração. As pessoas acham que, mas eu para compor, eu quero ter inspiração para fazer uma sinfonia. O que é inspiração para fazer uma sinfonia? Né? Eu fico imaginando assim que um dia o cara estava lá e acordou com 4 notas na cabeça. 3 notas repetidas e uma outra. 3 repetidas e uma. Ele não aguentava mais, aquela terça, aquele não sei o que. Foi no piano, tocou aquilo lá. E tudo que ele recebeu da musa foram essas 4 notas. Pipipipó, pipipipó. Ele falou, puta, aí pipipipó, pepepepó, pipipipó, pipipipó, pipipi. Mas o que ele recebeu foram aquelas 4 notas. Depois virou a Quinta Sinfonia de Beethoven. O cara, a gente recebe a inspiração, às vezes é uma gota. O resto é aquilo que todo mundo fala. A inspiração é 2%. Depois 98% de transpiração para trabalhar com aquelas 4 notas. Mas alguém te deu essas 4 notas. Então o Moacir me deu a coisa de você desmitificar isso de que, poxa, ele falou, quantas pessoas estão esperando a sinfonia descer e estão deixando passar essas 4 notas, acorda com 4 notas. Eu acordei um dia com 5. Olha que legal, fazia pom, pi, budim, pam, pom, pi, budim, pam, acordei com isso. Na 4, tom, te, do, dim, tá, 5, depois volta. E aí, eu falei, Moacir, eu vou anotar isso, não sei o que eu vou fazer com isso. Mas aí, na hora que eu fui anotar, eu falei, mas não estou entendendo, porque tem um pé quebrado. Aí eu vi que era em 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas podia ser em 7 por 8 ou 7 por 4. Podia ser pom, peru, den, tá, dom, teru, den, pá, dom, teru. Só com essa brincadeira do pom, peru, den, pararã, aí eu já comecei a brincar com não sei o que, tal. Isso eram 5h30, 6 da manhã, porque eu acordei com esse negócio. Quando 10 da manhã eu tinha feito uma música, que eu gravei no disco do Vento Madeira, chamado 7 Almas, que nasceu dessa linha de baixo, que foi uma coisa que veio, tudo que eu recebi foi essa linha de baixo, não sei porquê, ela veio na minha orelha. E às vezes é isso que a gente precisa, às vezes foi o cara que está com, quem sou eu para compor? Você precisa de um start, de uma fagulha. Essa fagulha pode apagar ou pode pôr fogo na humanidade. Pode fazer. Você tratou esse presente, essas 5 notas, com respeito e jogou água, né? Jogou água. Isso. Não, e o Moacir fazia exercícios de composição com as coisas mais malucas do mundo, que daí é muito legal. E aí você ouve a música do Moacir Santos, o Ouro Negro, ou coisa, você vai ver por que as melodias têm os caminhos, às vezes, que não caem naquelas formas, umas coisas inusuais, interessantes. Porque ele usava telefone, número de telefone, pegava os números e botava nas notas. O Ian Guedes também fazia isso. Exatamente. Você pega, como o Guedes, como a gente já fez com os prédios, uma imagem de foto e põe. Você pega coisas que não são música, traduz como música, e aquilo soa meio estranho. E aí o seu trabalho é resolver aquela estranheza. Que você acaba com uns acordes, com uma melodia, resolve aquela estranheza, e de repente aquela estranheza vira uma coisa bonita, né? Então a gente compor, que é uma diversão nova para mim, ultimamente eu tenho composto com esse confinamento, é o que eu tenho mais feito aqui agora, é compor, é um barato porque é isso, você desenvolve coisas que partem de coisas muito simples. Eu ponho a mão no piano e sem querer caiu de uma coisa e eu mexi 2 dedos. Involuntariamente, não é que eu ouvi isso, é uma coisa meio que eu fui pôr, e disso
eu fui lá, anotei e trabalhei, e aí inverti e revi de outra forma, tudo que precisava era aquele negócio. A gente começa de uma coisa muito, muito simples, a gente precisa valorizar as coisas simples. Quem está esperando acordar com a sinfonia pronta, vai ficar esperando muito tempo. Eu acho que ninguém acordou com a sinfonia pronta. Olha, eu acredito muito em sinergia, porque nós lançamos um curso agora, no sábado passado, que fecha as inscrições domingo agora, que é o Desafio dos Sete Pilares. É um curso online, as aulas estão gravadas, e na aula da criatividade, eu cito essa coisa do Beethoven, né? Com aquela É, história que ele foi para o quarto e ele queria compor. A gente não sabe se é uma história real, né? Mas ele queria compor uma grande peça, ele estava num momento difícil dele, e ele falou com a ajudante dele, falou assim, ó, você só vai bater na porta, você só vai abrir a porta para mim sair quando eu tiver essa composição pronta. Aí passou uma semana, 2 semanas, ela só colocava comida para ele lá. Aí um dia ela não ouviu mais o piano e não ouviu ele andar no quarto. Ela ficou preocupada. Aí ela ficou preocupada, ela chegou na porta e fez. Eu conto essa. E você falando no mesmo pilar, falando eu acredito muito em sinergia. não, e é isso, e é uma coisa que tem a ver com o motivo, que a gente vai para a improvisação, né? Eu às vezes gosto muito de, por exemplo, o improviso é uma página em branco que você. Eu, pelo menos, gosto de começar numa página em branco. Tem gente que já traz um monte de frases prontas e cor. Eu gosto de sair do zero. E às vezes eu pego as últimas notas do outro solista da melodia, se alguém improvisou antes, eu aproveito aquele motivo para começar com aquilo que o cara acabou de entregar, porque você A continua aquela bainha ali, história. né? Aquelas últimas três notinhas. E aí, esse é um dos exercícios para quem quer começar a improvisar, que é isso. Três notas, sempre legal. Uma vez que você sabe aquela harmonia, se vai passar por três escalas diferentes, você fica brincando com aquilo com três notas, com algum tipo de um triângulo, né? Toriró, toriró, tirorá, tirorá, taroró, teroró, totita, toti. Faz um solo só de três em três, grupetos de três de diversas formas, que você começa a entender a coisa de desenvolver um motivo, que é uma coisa da composição, né? De você trabalhar com aquilo, e essa repetição, esse motivo que se repete, ele meio que acaba alinhavando um caminho que você está contando. Né? O ouvinte, ele se reconhece, não é um troço que você chuta num acorde uma escala, no outro acorde um arpejo, e no terceiro acorde, que isso aí fica uma coisa compartimentada, né? Fica aquele solo que, pô, esse acorde foi muito bom, esse outro, putz, que frase legal. Agora, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Maravilha, Teco. Ó, agora o último pilar, e eu tenho uma pergunta para ele. Tá, Porque vamos quando lá, a vamos gente fala em fechar. interação, a gente pensa muito naquele músico que tem uma sonoridade maravilhosa, técnica perfeita, sabe dezenas, centenas de músicas, improvisa muito bem, é um cara que sabe muita coisa de música porque ele é curioso, é um cara que tem composições próprias, mas na hora que chega na área de interação, ou seja, tocar em duo, ou tocar sozinho no palco, ou tocar de quarteto, ou com uma orquestra, ele tem essa trava, ou tem essa dificuldade de relacionar. Só que, durante as lives, desde quando a gente abriu, surgiu uma pontuação, que é a interação musical dentro de um grupo, ali, na hora de fazer música. E por que eu quero fazer uma pergunta para você? Porque quando eu assisti o show do Pau Brasil, o que eu mais percebi, além da sonoridade, que eu falei com você, que parecia CD, e vocês estavam a 5 metros da gente, assim, eu estava na primeira, segunda fila, e o palco estava a 5 metros, e parecia CD. Mas o que eu observei é que a interação musical de vocês era algo que não tem como explicar. Porque o que o Paulo Bellinati fazia, que não estava no disco, mas que fazia ali na hora, você correspondia automaticamente, Nelson Aires ia na onda automaticamente. Assim, era uma coisa, parecia que era uma pessoa só tocando tudo. Parecia que era e na verdade eram várias cabeças. Como é que você nos transmite essa grandeza de interação? É vivência? É proximidade de amizade? É estrada? O que é isso?
É um pouco de estudo, né? Ali no Pau Brasil, por exemplo, ali tem 35 anos eu estou há 30 anos no Pau Brasil. Tem uma coisa de você conhecer o movimento do outro, ter uma antecipar e ter um conhecimento mesmo de como interagir, de como trabalhar dentro. Você já respondeu um pouco também. Quando você falou que o som era maravilhoso, que era incrível, isso é muito importante, porque a interação só existe a partir de que você ouça, você precisa ouvir. O cara que fala muito, fala muito, fala muito e não ouve, ele acaba atropelando os outros. A gente está aqui num barato que você fala, eu falo, e a gente tem que ouvir o outro, a gente tem que dar espaço para a audição, a gente precisa ouvir bem. Então, a gente levou o nosso engenheiro do som, que é o cara que faz o monitor, que é o som do palco para a gente se ouvir muito bem, porque se a gente não se ouvir bem, a gente não vai conseguir bater essa bola, porque ele vai falar uma coisa, hã? O assunto, aí eu falo outra e começa a virar uma cacofonia. Então a gente precisa se ouvir bem. E não é só ouvir tecnicamente de uma boa qualidade de som, mas é de você ser um músico que ouve os seus colegas, ouve o baterista, ouve o baixo, ouve a inversão do piano e dá espaço para a audição, né? Acho que primeiro você ouve e daí você reage, senão você está sempre agindo. A gente tem que reagir, que é o processo da interação. A interação é dar o espaço para os outros e saber interagir, responder e perguntar. Então, aí começa um diálogo divertido. E para isso precisa tecnicamente de você ter um som muito bom. E interação, né? Quando eu vi as suas interação, eu fui pensando e percebi, eu dividi ela em 5 etapas que eu queria botar sobre a interação. Olha, A primeira etapa de interação, que eu acho que é importante, é você consigo mesmo. É você com a sua pessoa, você com o que você quer contar, você com toda aquela informação que a gente falou, tudo que você leu, com as pessoas que você se relaciona, isso tudo você precisa estar interagindo, estar com isso na mão, estar com isso disponível para você fazer uma boa música. Então, acho que essa interação consigo próprio é um processo de análise, né, seu, com tudo que você viveu, com você está vivendo e com o que você quer contar. Então, primeira interação, você consigo. Depois, a segunda interação, que eu acho muito importante, é de você com o seu instrumento. Você precisa ter esse casamento de que ele vire um prolongamento, que você consiga usar do instrumento para fazer dele um instrumento de levar tudo isso que você quer fazer. Às vezes o instrumento é uma barreira, está lá tendo uma dificuldade, você precisa trabalhar isso, trabalhar o seu instrumento, trabalhar a relação sua com o instrumento, né? Vocês precisam estar amigos, tá? Então, a gente precisa, é uma equipe, ele não pode ir um contra o outro, a gente tem que ir junto. Então, eu acho que essa é a segunda interação. A terceira interação, ainda antes de botar as pessoas na frente, é do instrumentista com o instrumento e com a música que você está tocando. Você precisa interagir com aquela composição, com aquela música, com o que você quer dizer com aquilo, sabe? Pensar a respeito de como é que eu vou interpretar essa música, que tipo de solo eu quero fazer, o que eu quero contar com essa música. É uma relação, né? Eu preciso interagir com essa música e preciso apresentar isso. Então, isso tudo acontece dentro do seu objeto pessoal, são as 3 primeiras etapas. As 2 próximas são externas, é a sua interação com os músicos que estão fazendo essa música, que estão fazendo essa música junto com você, né? Você precisa interagir, você precisa ter essa coisa que a gente acabou de falar do espaço, você tem que propor coisas e aceitar. Às vezes eu me preparo para certas interpretações e tal, mas você precisa estar aberto para o momento, né? Porque no ensaio o baterista tocou fechadinho no chimbal, baixinho, eu pude fazer um negócio super legal, um solo pianinho e tal. Aí no show, à noite, ele está animado, ele está no prato aberto, e tudo que eu preparei já não vai dar certo. Se eu for fazer aquele solo, não vai dar. Então eu preciso me preparar, mas estar também pronto para enfrentar o momento, para ele dar, às vezes se preparam coisas que na hora não vão dar certo. Então, essa interação com os músicos, você está entendendo o que está acontecendo na hora e ouvindo qual é o clima, porque às vezes você fica brigando, querendo levar eles para um lugar que não é, eles foram para lá em outro lugar, então vamos para lá. Então, agora é aí que nós vamos. Então, acho que você tem que interagir com os músicos. E nada disso faz sentido se não tiver uma audiência na frente, né, Tiago? Se não tiver alguém para ouvir. A gente faz música para a gente primeiro, é claro. A gente faz música para os nossos amigos, mas fazer música, tem que fazer música para alguém. Então, eu acho que muitos... senão ela bate na parede e volta aquelas ondas, elas precisam ser absorvidas.
por alguém, por alguma coisa. Eu acho que essa é uma armadilha que muito músico cai, naquele falso virtuoso e tudo, que é o cara que faz a música, ele acaba tocando de costas para a plateia, né? Ele não leva em consideração que tem gente na frente e que eu estou tocando para essas pessoas, né? Seja num casamento, ou seja num festival de jazz. Eu preciso saber até o que eu estou tocando, porque num casamento eu preciso emocionar aquelas pessoas. É uma coisa nobre, eu estou lá tocando, preciso. É bonito aquilo, não é hora de eu fazer frase de jazz e ficar improvisando. Né? Assim como no festival, eu preciso fazer outra coisa. Tem gente que não. Você precisa entender a audiência, entender qual é a função nossa naquele momento, né? Que é uma outra interação. Você falou uma coisa bonita que eu gostei, que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Isso é muito, muito, muito importante, muito legal. Então, você tem que entender que a gente faz parte de um todo, né? Que sou eu, o meu grupo e a audiência. E daí, na coisa de interação, para a gente que toca sopro, é interessante porque a gente, às vezes, tem a oportunidade de fazer naipes, né? E naipe é um negócio muito interessante, mesmo que seja só dois, né? Eu já toquei com músicos espetaculares, que eu adoro e tudo. E aí tem um fator extra musical que a gente não sabe qual é, que é uma liga que dá, né? Tem gente que eu nunca, por exemplo, eu com a Léa Freire, eu nunca pedi um lá para ela, ela nunca pediu um lá. A gente nunca afinou. Não precisou, nunca. Não sei porquê. A gente não. Outro dia que a gente percebeu, depois de 20 anos, falou: pô, a gente nunca. Porque a gente sai tocando e a gente se ajeita, se encosta rápido. É um negócio que você meio que acha um jeito de tocar junto, sem precisar passar pelo né? Você se encaixa. E tem gente que às vezes você não encaixa, por mais que toque. O naipe é a hora que você tem que, enquanto, que é uma coisa interessante, que é o solista e o músico de naipe, né? Você tem que entender que você deixa de ser o ator principal e passa a ser um grupo, né? Um coro. Você tem que se amoldar. O seu som é um som que soma com aqueles outros, né? Então o naipe é um exercício bom de se somar, de entrar com 20% e mais 4 caras com 20% para virar uma coisa, né? Então é um exercício sempre interessante, porque pode ser no naipe, mas também pode ser num grupo, e pode ser acompanhando uma cantora. Você sempre tem que entender quantos por cento você está contribuindo e saber fazer parte daquele todo, né? O que precisa para tocar junto com o Dori, Dori Caymmi, para aquela voz, que tipo de som eu preciso fazer, que é o que precisa ali, né? Então, esse acho que é um mundo de interações que a gente tem que levar em consideração. Boa. Teco, eu nem sei como te agradecer. Por quê? Porque isso foi uma aula na base de 7 pilares. Espero que eu não tenha enchido a paciência de vocês, divagando, mas é que eu acho que a parte mais técnica, pô, a gente vai estudar em casa. Eu gosto muito de dar uma devagada e trazer um pouco a poesia, né? Trazer um pouco. Até eu tenho um texto que eu escrevi que eu queria ler. Posso, para a gente fechar? É um textinho que eu fiz para um projeto bonito que a gente fez, Sopros do Brasil, do Núcleo Contemporâneo. E aí eu tinha que escrever um negócio no programa desse projeto e tudo, e fiquei pensando sobre sopro, né, que é um instrumento da gente, essa coisa que você inspira, e é uma voz, né, tem a ver com a voz humana, tem a tessitura da voz humana, do soprano ao barítono. E nessa viagem de o que falar sobre sopros, eu fiz um textinho, que é uma pequena poesia, que é o que a gente tem que fazer. Tentando ser poético, né? E essa aqui era um texto explicando o processo do sopro. O que é o sopro? Como é que é? Eu chamei de a fisiologia do sopro, para explicar como é que funciona isso que a gente faz, né? É assim. E tudo começa com uma profunda inspiração, que capta os aromas da sala, enche os pulmões de ar, a cabeça de ideias e o coração de ideais. E toma força do vento que enche o tubo e que vibra a sala. São invisíveis ondas que transformam sensações que excitam os ouvidos em sentimentos que inspiram a alma. Então esse é o jeito que eu acho que explica esse processo de inspirar, expirar e tocar as pessoas fazendo música, né? Que eu acho que é o que esse processo técnico todo está a serviço disso, está a serviço de emocionar as pessoas. A gente faz isso tudo, dá esse trabalho todo, para no final levar um pouquinho de emoção, né? As pessoas que a gente está precisando mais do que nunca numa hora como essa. Teco Cardoso, você é um cara inspirador. Oxe, essa foi... Total. Pronto, fechamos.
Tiago, muito Muito obrigado, obrigado. viu, pela Nossa, oportunidade de bater esse papo. Espero que a rapaziada, vocês tenham curtido. Gente, muito boa sorte aí, todo mundo na sua história. É uma história muito legal essa, é uma aventura, né? Fazer música é uma aventura, não tem jeito, mas é uma aventura muito importante, muito necessária no mundo de hoje. Eu acho que a gente tem uma função muito especial no que está por vir aí agora. A arte continua sendo, como sempre, um combustível importantíssimo da humanidade, é o que nos difere, né, das outras espécies. Né? A gente é capaz de fazer metáforas. Né? Eu gosto de dizer que se chegasse um ET aqui, uma nave, e fala assim, mostre alguma coisa da sua civilização, o que você vai mostrar para um cara que conseguiu chegar até aqui? A gente não consegue chegar até a Lua, o cara veio até aqui, você vai mostrar que é uma ponte. Eu acho que eu ia levar ele para assistir uma sinfonia, que eu acho que é uma coisa que a raça humana fez, botar uma orquestra, 80 pessoas juntas fazendo música e com a harmonia. Eu acho que isso é um dos grandes conquistas da humanidade, né? Então é uma grande responsabilidade ser músico e vamos lá, mas é uma aventura muito legal. uma jornada, né? É uma jornada. Teco, muito obrigado. Você me desculpa essa hora. Foram 2 sessões de lives. Passou muito rápido, mas mesmo assim foi extensa. Me desculpa. Pede desculpa à Mônica, que deve estar aí te esperando aí para jantar. Já deu jantar pro Theo, mas tudo bem. Agora vamos lá, que a gente merece. Um abraço, Viu? um Para quem abraço. ficou até aqui. Um abraço e Deus abençoe vocês. Você e a Mônica, um casal maravilhoso que tem, além da cumplicidade, a música amalgada em vocês e a arte em si. Obrigado mesmo de coração. O que Obrigadão, precisar querido. da gente, estamos aí, ok? Tá bom. E vamos fazer esse naipe aí junto. Vamos botar essa turma para tocar Sim. junto, que é sempre bom. Espero que em breve Gente, te muito obrigado. assista novamente. Tá bom, querido. Obrigado, viu? Obrigado a todos pelo prestígio aqui.